Gente, a vida é muito doida, né? Um dia você tá mostrando o noivado aqui no canal. No outro, você tá mostrando os preparativos do casamento. De repente, tá casando. E quando você pisca, você tá fazendo um ano de casado. Solta a introdução aí! Porque a gente tá começando uma nova série aqui no canal chamado Um Ano de Casado. La Boda de Papel. Só quer val, só quer val, só quer val, 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 val. E se você não entendeu, no caso, a Val sou eu. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valceli Mendes, aqui do canal da Valceli Mendes, mas pode me chamar de Val, né? Porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais intimidade. Gente, ignora esses fiozinhos aqui, tá bom? Vamos que vamos. Finalmente, vou poder compartilhar com vocês como foi esse primeiro ano de casado. Vão ser uma série de 5 vídeos, tá bom? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre temas diferentes. E cada vídeo vai ter um tema. E no quinto eu espero contar com a presença do meu digníssimo esposo, João Antônio de Carvalho, aqui para falar sobre os perrengues da vida, né? Mas os 4 primeiros vão ser comigo mesma. E eu espero que vocês me acompanhem, né? Porque vocês acompanharam tudo. Acompanharam o noivado, acompanharam o casamento. E é isso aí, bora começar. Bem, o primeiro vídeo, esse que nós vamos fazer, o tema vai ser que as pessoas sempre falam assim: Val, o primeiro ano é o mais difícil. Val, o primeiro ano é o mais difícil. Você vai ver como é que depois tudo melhora. Então, eu não posso dizer isso ainda, né? Que o primeiro ano é mais difícil, porque eu ainda não vivi o segundo para comparar com o primeiro. Mas eu posso dizer com toda certeza que os 3 primeiros meses foram os mais difíceis para mim. Os mais difíceis, mais complicados. Porque eu sou uma pessoa, se você não acompanha aqui o canal, vou te dizer um pouquinho como eu sou. Que eu me encho muito de expectativa, sabe? Eu tava muito ansiosa pra casar, pra ver como é que era esse negócio de morar com uma pessoa, como é que eu ia ser dona de casa, como é que ia ser essa convivência, esse relacionamento. Nossa, de pensar fica até tensa. Então, eu ficava pensando, gente, como é que vai ser, como é que vai ser? E eu idealizava aqui na minha cabeça, né, várias situações em que eu seria a mulher perfeita. Eu queria ser boa na cama, eu queria ser boa no fogão, eu queria ser boa lavando a roupa, eu queria ser boa trabalhando, eu queria ser boa deixando a casa totalmente organizada, eu queria ser extremamente parceira e carinhosa. Eu achei que eu ia casar e eu ia ser tudo isso. E aí acabou. Vocês acham que eu consegui? Vocês acham mesmo que eu consegui? E tadinho, assim, do meu esposo, porque ele não pediu nada isso de mim. Eu que queria, né? Então, eu queria arrumar a casa sozinha, eu queria cozinhar sozinha, eu queria fazer tudo sozinha. E eu também não sabia, por mais que a gente namorou, noivou, casou. E a gente só foi morar junto mesmo depois do casamento. Então, a gente também foi se conhecendo. Eu não sabia como ele era. E ele também não sabia como eu era. E eu queria mostrar que eu era uma mulher maravilha. Isso me sobrecarregou muito. Eu tava vivendo uma vida... Eu posso dizer que eu fui muito infeliz, assim, nos 3 primeiros meses do meu casamento. Não com ele. A gente não chegou a brigar. A gente não chegou a nos desentender. Mas eu ficava muito assim, gente, ser casada é isso, então... trabalhar, vir pra casa, arrumar casa, voltar, trabalhar, voltar e cozinhar e deixar a comida pronta e deixar a roupa secou e guardar roupa e isso é que é ser casada? E aí eu fiquei bem chateada. Até que, né, eu fui conversando, por isso que eu falo, gente, é sempre bom você ter amigas. Porque com outras mulheres a gente conversa e vai vendo, né, se a gente tá agindo num padrão real ou surreal. Eu tava num surreal. E aí foram falando, Val, você não vai dar conta, você trabalha fora, você trabalha aí pra caramba, né, gente? Eu não trabalho pouco, não, eu trabalho muito. Eu sou professora de educação física em escolas. E aí foi quando eu botei em xeque, assim,
foi bem tenso, não foi fácil. Porque o meu marido, na casa dele, ele é filho único. E a mamãe dele, que é a minha sogra, um beijo, dona Regina, fazia tudo pra ele. Porque ela não tinha, ela é separada, então, divorciada, né? Se ela ouvir separada, ela vai ficar muito brava. Ela é divorciada. E aí ela vivia e ainda vive pro João, né? Porque é o único filho dela. E aí ela fazia tudo pra ele, tudo que ela podia. E eu não tiro a razão dela, né? Porque a minha mãe também sempre fez tudo que pôde pra mim, só que a minha mãe tinha eu e minha irmã. Então, e eu era caçula, então não tinha como eu ser tão mimada assim, porque a minha irmã, né, também a gente dividia muitas coisas. Então eu recebi um marido que chegou pra mim querendo ser um super marido, mas que foi ensinado que se ele lavasse a louça depois que eu cozinhasse, ele já tava sendo um marido excepcional, entendeu? Então, ele queria me ajudar, mas o que ele achava que tava me ajudando ainda era muito pouco, né? Ele achava que ele já estaria sendo ótimo lavando a louça depois que eu cozinhasse. E aí, mas assim, ele é muito aberto a receber, tanto que eu vou contar pra vocês como foi, né? E em vez de eu falar isso logo após que a gente casou, ou ter combinado antes, mas não tinha como eu ter combinado antes, gente, porque eu queria ser essa super mulher. Na verdade, eu queria continuar dando pro meu marido o que eu tinha antes de casar, mas eu não ia continuar tendo o que eu tinha antes de casar. Eu também era muito mimadinha pela minha mãe, né? E quando eu casei, acabou, assim, diminuiu. Então o dele também ia ter que diminuir. E ele não tava proporcionando pra mim tudo que a minha mãe me dava, então por que eu ia ter que proporcionar pra ele tudo que a mãe dele dava, né? E aí eu cheguei, e gente, eu tô desabafando muito aqui, cara. Ai, eu acho que eu vou adorar essa série. Ô, Senhor. Diz pra mim se vocês estão concordando, se vocês estão achando loucura, onde foi que eu errei, se eu tô errando ainda. Vamos bater papo. E aí, eu cheguei pra ele e falei assim, amor, o que você quer fazer aqui na casa? Vamos dividir as tarefas. Aí eu dei várias opções do que ele podia fazer, que já ia me deixar bem aliviada. Ele escolheu e ficou com um bico desse tamanho. Tipo, agora eu vou ter que trabalhar, cara. Não me falou nada, não brigou comigo por eu estar sugerindo isso. Não falou que era um absurdo que eu tava sugerindo, mas sim ficou com um bico desse tamanho. Esse bico não durou muito tempo não, durou um dia, né? Mas assim, não foi espontâneo, apesar ele viu que eu tava sobrecarregada, mas foi aquilo que eu falei pra vocês. Ele lavando, achando que lavando a louça depois do almoço, eu já tava fazendo muito. Mas na hora que eu cheguei pra ele falando assim, ó, eu preciso realmente que você faça algumas tarefas de casa. E aí, aos poucos, eu fui colocando na cabeça dele que isso não era uma ajuda. Que isso é porque ele também mora comigo, ele mora no mesmo espaço que eu, na mesma casa, a gente suja junto, a gente limpa junto. E que isso também não é pra deixar ele jogar bola, porque ele tava achando... Gente, olha a cabeça de homem. Que eu deixava ele jogar bola com os amigos dele, porque ele me ajudava, né, a arrumar a casa. E eu falei, meu amor, isso é independente. Manter a casa organizada é uma coisa nossa, né? Enfim. Aí, esses 3 primeiros meses, aí foi se acertando. Depois a gente passou por um perrengue muito grande. Eu casei em setembro, foi outubro, novembro, dezembro. No dezembro que eu consegui ter essa coragem, porque também não é fácil, gente. Só que uma das minhas amigas, foi até a Laís que falou isso, um beijo, Laís. Falou assim, Val, se você não mudar esse hábito agora, você não vai mudar com 5 anos de casado, você não vai mudar com 10 anos de casado. Ou você começa agora a tornar isso um hábito no seu casamento, ou você vai viver sobrecarregado pro resto da vida. Então, eu me enchi de coragem, me enchi de força e fui conversar com ele. Então, eu fiquei sozinha, setembro, outubro, novembro.
Quando eu acordei pra vida dezembro, que também eu ia entrar de férias, que eu sou professora, o João ficou desempregado. Aí, por isso que eu falo pra vocês, os 3 primeiros anos foram muito difíceis e o primeiro ano serviu muito pra juntar a gente. Porque eu passei a ter um marido, né, em casa, a maior parte do tempo, triste, porque tava desempregado, e eu sem saber lidar com o marido desempregado. E é muito complicado. Só quem tem marido desempregado ou teve, sabe como que é complicada essa relação. Então, esse primeiro ano de casado, serviu pra fortalecer, porque ao mesmo tempo que ele tava triste, ele tava recebendo seguro e eu tava de férias em dezembro e em janeiro, que eu entrei em recesso em dezembro, peguei férias em janeiro, que eu sou professora, como eu falei. Então a gente conseguiu fazer várias coisas que o serviço dele não permitia, porque era turno, e turno que virava, não era o mesmo turno. Então a gente também nós também nos aproximamos muito. Então o que era para ser um DAO, que não vou mentir, não vou dizer que foi fácil de lidar, mas a gente conseguiu fazer do limão uma limonada suíça. A gente conseguiu fazer dessa parte que ele tava mal, que ele tava triste, a gente conseguiu se aproximar mais, porque a gente pôde conversar mais. E confesso pra vocês que agora que ele conseguiu um emprego e eu tô trabalhando também, a gente mal tá se vendo. Então a gente curtiu bastante essa fase que ele tava em casa, mas eu não quero de novo não. Fica empregado, a gente mal se vendo, porque tem muitas coisas, né, gente, psicológicas em relacionamento envolvidas quando um dos dois está infeliz numa área importante, que é a área profissional. Inclusive, eu não ia falar sobre a importância ou não de ter uma profissão, né? Não tava na minha série de vídeo, mas se vocês quiserem, vocês falam aqui que eu faço, né? Porque pra mim, eu trabalhar é uma parte muito importante da minha vida. Então, gente, eu queria só compartilhar com vocês isso. Eu quero saber